Olá pessoal, professor Tarsino Medrado do TMI News do Vale. Nessa quinta-feira, 11/12/2025, eu estou colocando no ar mais um papo solto com o professor Tarsino. Esse é um quadro que eu criei, onde eu expresso a minha opinião relativa a vários assuntos do país. E essa noite, essa madrugada, eu escrevi um editorial. Eu sou colunista de um site chamado O Boletim, que é um site carioca, que tem lá na sua galeria vários colunistas renomados do país. E se vocês quiserem acessar, se vocês acessarem lá, colocar lá, pesquisar o site O Boletim, né? Vocês vão ter lá as opiniões de muitas cabeças pensantes desse país. E eu estou trazendo para vocês agora, em primeira mão, primeiro porque o assunto tem tomado toda a mídia brasileira aí e tem sido realmente um assunto muito fervoroso. Trata-se exatamente do uso por parte de um dos ministros do STF, né, de viagens, hospedagens, participações em eventos de luxos, tudo financiado pelo crime organizado. Não sou eu que estou dizendo, né? A mídia em si que está dizendo, alguns deputados que estão reafirmando. Enfim, mas vamos lá ao editorial. O editorial diz assim: olá, caríssimos. O Brasil é um país de paradoxos institucionais. Já tivemos presidente preso, ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito e vereadores presos. A lista é longa. Tristemente familiar e revela uma tradição de escândalos que atravessa décadas e partidos no país. Mas apesar de tantos capítulos vergonhosos, ainda existe um território considerado sagrado. Nenhum ministro de tribunais superiores jamais foi preso. Entretanto, parece ter chegado o momento de encarar esse último tabu. A sociedade, exausta de seletividades e privilégios, observa com indignação o que antes seria impensável. Ministros do STF que consideram normal, quase protocolar, aceitar carona em jatinhos bancados por figuras notoriamente ligadas ao crime organizado. Não se trata apenas de transporte, trata-se do pacote completo da imoralidade pública. Viagem para eventos de luxo, hospedagem em alto padrão, refeições e bebidas pagas por quem jamais deveria ter qualquer proximidade com quem julga a lei. A fronteira ética, que deveria ser intransponível para a magistratura da mais alta corte, virou faixa borrada. E eu sigo aqui no meu editorial dizendo o seguinte: a sensação de normalização desses privilégios tóxicos abre uma ferida grave. Como alguém pode julgar poderosos se ao mesmo tempo se permite usufruir de mimos oferecidos por estruturas criminosas? Como exigir lisura se o próprio exemplo avança rumo ao abismo moral? A blindagem construída ao longo dos anos por decisões, discursos e uma áurea de intocabilidade começa a rachar. E quando a confiança pública é corroída, o risco institucional aumenta exponencialmente. Nenhuma democracia se sustenta, pessoal, enquanto seus guardiões flertam com práticas que relativizam a própria essência do cargo. O Brasil já encarou crises políticas severas, quedas estrondosas e prisões históricas.
mas a possível responsabilização de um ministro do Tribunal Superior seria o capítulo mais sensível e talvez o mais necessário, para demonstrar que ninguém está acima da lei. E aí eu pergunto, se chegou o momento, tudo indica que sim. Se o país está preparado, essa é uma história que temos que se pagar para ver. O que está claro é que a sociedade, pessoal, não aceita mais o teatro da falsa moralidade. E quando a confiança se rompe, a justiça, aquela verdadeira, não o de toga, costuma bater a porta. Então, esse foi um editorial que eu escrevi para o Boletim e para o TM News do Vale. E acrescento mais ainda, o nosso Supremo Tribunal, agora o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, tem passado por problemas terríveis, instabilidade entre os seus pares, discussões, eles não se entendem mais. Não se entendem mais, né? Volta e meia a gente vê aí ministros ao fazer a relatoria de voto ou defender seu voto, entra em conflito com outros ministros porque divergem. Então, isso é muito preocupante quando as instituições ou a instituição responsável por manter o equilíbrio no país e dar o exemplo para toda a sociedade e para os demais poderes começa a ruir. Isso é muito preocupante. E confesso a vocês que enxergo lá na frente um cenário muito sombrio para o Brasil e para os brasileiros. Sou o professor Tarsino Medrado, sou redator-chefe do TM News do Vale e estamos aqui para mais esse bate-papo e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, onde trarei para vocês outros temas que eu possa discutir com vocês ou expor para vocês o meu ponto de vista. Um grande abraço.